Como que começou? Na internet ou pregando? O pregando? Cara, o pregando começou com um convite, assim, as pessoas começaram a convidar. Porque viu, pô, um garoto com 24 anos. Eu sempre fui muito quebrantado, cara. A minha natureza é essa. Muito o quê? Quebrantado, chorão. Ah, tá. É porque o quebrantar é meio que a gente falar que é o choro que é movido pelo espírito. Tá. Não é o evangeliquismo, mas é uma coisa mais profunda, sabe? Chorar, tipo, emoção. Eu me emociono com uma música. Aham. O quebrantar precisa de algo a mais, algo mais profundo, sabe? Então eu sempre fui muito quebrantado porque a minha história me produziu isso. Então, cara, eu pregava, eu sempre fui muito chorão, então pregava chorando e tinha muita verdade sempre. E aquilo começou dentro da minha própria cidade, eu sou de Joinville, é uma cidade de 600 mil habitantes, começou a irradiar na minha própria cidade. Então, uma igreja me chamava, depois outra. E aí começou, cara. De repente, eu comecei a descobrir que tinha agenda, por exemplo. Eu tinha que ter programação, senão eu tinha, às vezes, 2 lugares para ir no mesmo dia. Então foi assim, foi Tinha uma demanda aos legal, então. pouquinhos, mas dentro da minha cidade, foi irradiando para o estado, depois para o Brasil, sem a internet ainda, e aí a internet potencializou tudo. Foi do boca a boca, então, que Foi, no cara. começo. Foi de maneira... E aí eram assim, igrejas milagre. que chamavam vocês? Sim, É você? igrejas. Entendi. Mas você ganhava pra ir nessas igrejas ou era algo que você fazia de graça? Cara, eu vou falar para vocês um negócio. Quando eu comecei, eu não sabia que existia oferta. A gente não fala cachê nesse meio, né? Uhum. Fala cachê quando é, por exemplo, um evento que a gente vai fazer num ambiente que não seja igreja. Claro, Que é algo, por exemplo, corporativo profissional e e tal, tal. corporativo. Mas, por exemplo, quando eu recebi a primeira oferta, eu me lembro que o pastor me chamou e me deu um valor tipo de R$ 200. Cara, eu peguei aquilo na mão, assim, eu falei, pastor, mas por quê? Não, porque você veio aqui e tal, e a gente quer te abençoar. E aí, cara, eu me lembro que eu fui para casa chorando no carro com a minha esposa, porque era uma resposta de Deus para mim, para uma provisão que a gente precisava. Então, eu não comecei por isso. Mas depois, quando a gente começou a viajar, aí a gente começou a receber ofertas, porque tem todos os custos, tal, as passagens aéreas, e aquilo virou a nossa vida, virou o nosso trabalho. Quem decide a oferta? É a igreja? Ou como que é? Como que funciona Cara, isso? hoje, então eu vou falar de hoje para ficar mais claro. Claro. Hoje eu não falo mais de oferta faz muito tempo. Entendi. Então hoje quando eu vou na igreja, e eu vou explicar por quê. Porque eu sou um evangelista. Então hoje eu quase não faço conferências de igreja. O meu trabalho, cara, é falar para pessoas que não ouviram ainda sobre Jesus. Ou que ainda não se conectaram de verdade. Então, para mim, ir à igreja para ministrar é muito mais o meu ambiente de adoração com o Senhor e servir a igreja, que é o meu propósito também, do que qualquer outra coisa. Então, hoje, quando eu vou à igreja, eu não falo valor nenhum. Eu vou para abençoar a minha igreja, a igreja que eu sirvo, e também pelo próprio relacionamento que a gente tem com pastores. Mas, normalmente, quem determina isso, cara, agora, olhando para o que existe hoje, normalmente é o pregador. Entendeu? Ou o ministro de louvor, tal, ele sabe mais ou menos qual que é a despesa dele, ele passa um valor e a igreja abençoa se quer também. Entendi, Né? Porque entendi. assim, se eu quero te levar, e esse é o valor que você pede, eu posso, eu te levo, senão também não levo. Pode Aí crer. leva outro. Pode crer. Interessante. Eu não sabia que isso existia. Eu também não sabia. É. Eu falo que eu não sabia e eu justifico por quê. Porque tem muita gente que começa pelas razões erradas algumas coisas. Então, eu não sabia jamais na minha vida que eu seria abençoado por falar daquilo que me transformou. Mas eu acho legal, né? Cria eu ia usar a palavra errada, mas cria uma dinâmica onde as pessoas são incentivadas a É que existe um pouco de palestrar polêmica ou em pregar. volta disso, sabe? É. Existe polêmica, por exemplo. Tem gente que vai falar de graça recebeis, de graça dá, né? Mas a Bíblia fala que o obreiro ele é digno do seu salário, isso é o trabalho dele, né? Então, a Bíblia fala sobre a questão da honra, da recompensa e Eu tal. acho que se a igreja instituiu isso aí, é muito porque ele sentiu que é importante para a própria instituição, né? Fomentar esse grupo de... Tem os dois lados, cara. Tem os dois lados. Tem o lado extremo do cara que suga a igreja e isso é mal, entendeu? Ele tá com finalidades distintas, diversas da original. E tem o cara também lá da outra ponta, cara, que ele também daí sofre na mão de quem não é generoso, de quem não se preocupa com a família dele e tal. Então, são dois extremos. Então, o equilíbrio eu acho extremamente saudável. O problema é que às vezes só vai para os extremos, por isso que gera polêmica também, Aham. sabe? Entendi. Bom, e tu tem outras fontes de renda, por exemplo, você escreve, né? Tu Sim. é um... Hoje em dia, eu imagino que... É.
Tu evangeliza, assim, quando você diz que tem vezes que você não vai evangelizar ou falar de Jesus numa igreja, você vai falar pra quem não conhece e tal. Geralmente esse cara não tá dentro da igreja. Onde é que esse cara tá? Cara, então, esse foi a bênção da internet. A internet, você entra em todos os lugares, em qualquer lugar, na verdade, né? E te dá acesso a essas pessoas. Quando você faz um evento, por exemplo, que é o que a gente faz, a gente tem uma turnê chamada O Melhor Dia da Minha Vida. A gente, por exemplo, fez o Espaço das Américas aqui em São Paulo. É um lugar que é neutro. Então, um cara que às vezes ele tem um pouco de preconceito com a igreja, mas ele quer ouvir sobre Jesus, porque ele sabe que ele precisa de algo, ele vai nesse lugar. Porque não é uma igreja. Porque não é uma igreja. E tem muita gente... Eu faço isso também dentro de igreja. A gente faz os nossos eventos, a gente faz daí com inscrição, porque a gente também consegue daí filtrar, porque o cara que é da igreja não vai normalmente querer fazer inscrição para ir na igreja dele. Então vai gente só de fora. Então também é muito legal e tem um índice de pessoas que tomam a decisão por Jesus e que tem a vida impactada porque é novo aquilo muito maior. Mas para nós hoje, esses ambientes neutros, eles são extraordinários, cara. Porque a gente consegue falar para todo mundo e falar de Jesus. Não é falar da igreja A, B, C e D ou da religião, de uma religião. Não, é sobre um nome que está acima da religião. Eu vi uns vídeos no teu Instagram, parecia um teatro, um palco tal, bonitão. É esses eventos que você tá falando? O que você viu lá no Instagram são as séries que a gente grava. Por exemplo, sábado agora, amanhã, eu gravo uma série em Jundiaí chamada Decisão. A gente grava 8 mensagens e aquelas mensagens vão pro YouTube e aqueles cortes vão pro Instagram. Ah, entendi. Então é um outro tipo de evento. Mas que também é sempre... Tudo que a gente faz é evangelístico, tudo. A ideia sempre, cara, é que a pessoa ela ouça a palavra, o evangelho, e aquilo transforme ela. Então, normalmente quem vai é porque tá buscando isso de verdade. E vai gente pra cacete mesmo? Assim, os caras que não é de igreja mesmo? Muito, cara. Muito, muito. É surpreendente. Interessante, surpreendente mesmo. Ó, o meu primeiro evento que eu fiz, assim, foi há 2 anos atrás, antes da pandemia. Foi no quilômetro de vantagens de Belo Horizonte. Na época era quilômetro de vantagens, acho que hoje não é mais, né? Mudou, né? Cara, foi o meu teste. Porque eu só pregava na igreja, né? Então eu nunca tinha pregado num ambiente meio hostil, né? Hostil no sentido que não foi feito para aquilo, Exato, né? sim. O cara que criou que não pensou que E seria... que tu não tá também pregando pra convertido. Exato, cara. E aí eu já tinha entendido essa minha questão ministerial, que eu sou um evangelista, e por ser um evangelista, minha forma de comunicar é diferente, muda bastante coisa. E, cara, no quilômetro de vantagens, quando a gente chegou, tava uma multidão de pessoas, devia ter umas 3 a 4 mil pessoas. E terminei a ministração e fiz um apelo, cara. Fiz um apelo. E quando eu fiz o apelo, que eu falei assim, olha, eu faço sempre 2 perguntas no final de todo o evento, seja gravação, culto, qualquer evento que for, eu faço 2 perguntas. A primeira é para a pessoa que nunca tomou a decisão de entregar a vida a Jesus de maneira verdadeira. E a segunda para alguém que já viveu aquilo com o Senhor, mas por algum motivo, por alguma coisa abandonou a fé e foi embora. Que é para voltar para casa, né? E todo evento eu faço isso. Naquele evento, cara, quando eu fiz isso, eu acredito, cara, que naquele dia mais de 60% do auditório, dessa quantidade de pessoas que eu falei para você, levantou a mão. Caraca. Mas esses eventos aí, tu basicamente prega. Não, é uma pregação. Pregação do início ao fim, louvor e pregação. Cara, é um culto, só eu que quero você dentro da igreja. deixar esse convite para vocês, cara. Vai ser Jundiaí aqui, um dia que vocês quiserem ir. É diferente de tudo que vocês já imaginaram, porque não tem os estereótipos. Que talvez às vezes podem... É só vocês? Tem uma equipe que... Eu tenho uma equipe hoje, mas é um músico que ministra o louvor. Legal. Eu prego a palavra, cara, falo aquilo que tá no meu coração para aquela noite e tal. Faço apelo, oro e é isso, cara. Interessante. E as pessoas falam muito assim, eu vou no show, né? Que é muito a cabeça das pessoas, assim, né? Essa terminologia tem show. luzes, Tem tudo, cara. Entendi, Isso foi uma das coisas que eu prezo muito. Qualidade de som, de imagem, de luz. Por quê? Telão, Tudo. Tudo que pode colocar. Foda. Tudo. Porque, cara, eu tô Pra todo falando mundo ter uma boa da experiência. mensagem mais importante que existe do mundo. Eu vou subestimar, cara, colocando num lugar estranho, ou não vou cuidar dos detalhes, tá né? certo, Eu cuido concordo. tudo. Sim. Eu falo porque tem gente que critica isso, né? Nossa. É exato, isso que eu ia te perguntar. Deve ter os caras chatão que critica. Tem. Porque é normal, cara, que é normal.
Não tenho o que fazer. Mas, onde que eu tava mesmo? Tava no... Tá falando dos seus do eventos seu que show. você faz. Ah, do show. Do show. Então as pessoas falam show. E eu sempre falo uma coisa, cara, não é um show. É um espetáculo, mas é um espetáculo da presença do Senhor mesmo, Aqui a gente sabe? vive falando que não é uma entrevista, é uma conversa, não adianta nada. Cara. E é isso, cara. É muito bom, é muito gratificante, cara. Eu digo que eu vivo um sonho. Eu tenho meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos, tenho 2 meninos, 1 menina. Tenho uma família maravilhosa. E, cara, eu acordo de manhã motivadão. Eu tenho muita responsabilidade hoje dentro do que eu faço. E durmo feliz por conta dessa missão, cara, que Deus me deu, que é maravilhoso. Mas tu é pastor de alguma igreja? Não, cara, não. Tu é livre, Não, por assim dizer? eu pertenço a uma igreja, Entendi. tá? Porque até porque não faz muito sentido, né? Você não pertencer a uma igreja dentro daquilo que eu faço. Até porque eu defendo a igreja. É uma das coisas que eu defendo, a Qual igreja importância que é? da igreja. Hoje, eu pertenço à Assembleia de Deus em Joinville, que é a minha igreja, que me gerou, mas por conta da pandemia e também por algumas mudanças de rotina, a gente vai hoje a uma igreja chamada Reviver, que é uma igreja em Itajaí, com a minha família e tal. Entendi. Por algumas mudanças que a gente teve de vida.